Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de propedêutica e processo de cuidar da saúde da mulher. E agora nós vamos para a parte 2 da aula de aleitamento materno. Bom, a aula de aleitamento materno está dividida em 3 partes, né? A primeira parte já foi abordada na primeira aula. Agora nós vamos abordar dificuldades que podem desencorajar o aleitamento materno, tá? E depois, na parte 3, será abordado os mitos, tabus sociais que podem desencorajar o aleitamento materno e a ordenha, coleta, armazenamento e doação de leite materno. Bom, a lactopoese, né, diz respeito à manutenção da produção láctea, tá? E ela é determinada neuroendocrinamente. Tá? O mamilo é uma região altamente inervada. A hipófise produz a prolactina, né? É responsável pela produção de leite, e a ocitocina é responsável pela ejeção do leite. Tá? A produção de prolactina é contínua e o pico da produção ocorre aproximadamente a 10 minutos que o bebê está mamando. Depois dos 10 minutos, a concentração de prolactina cai progressivamente. Tá? E a prolactina produz o leite e o estímulo, a sucção, é que mantém a produção de prolactina. Tá? Se o leite ficar parado no alvéolo, aí ocorre um engurgitamento. Né? A hipófise diminui progressivamente a produção do leite até parar totalmente. Bom, é importante avaliarmos os tipos de mamilo para poder identificar até possíveis dificuldades que a mãe apresente, né? Então, quando vamos avaliar o mamilo, a primeira coisa é estimular para fazer essa avaliação. Então, no mamilo protruso, né, é aquele que após o estímulo apresenta-se saliente na junção mamilo-areolar, então a formação de um ângulo um pouco maior que 90 graus, tá? Como essa foto que vocês podem ver. O plano, também chamado de semiprotruso, é aquele que após o estímulo apresenta-se pouco saliente, né? Na junção mamilo-areolar, há uma formação de um ângulo obtuso, geralmente próximo de 180 graus. Tá? Bom, o mamilo invertido é aquele que se apresenta em sentido contrário ao protruso, mesmo após o estímulo, ele não se exterioriza, tá? E o pseudo-invertido é aquele que se apresenta em um sentido contrário ao protruso, mas quando estimulado, ele torna-se semelhante ao protruso. E o mamilo hipertrófico é aquele que apresenta todas as características do mamilo protruso, porém o seu tamanho é exagerado, né? A sucção se torna difícil e até provoca náuseas no recém-nascido. Bom, em relação aos mamilos planos ou invertidos, é importante o enfermeiro promover a confiança, empoderar a mãe, no sentido de que ela é capaz de amamentar, né? E ajudar a mãe a favorecer a pega correta, tentar diferentes posições para amamentar. Né? Existem algumas manobras que podem ajudar ou aumentar o mamilo antes das mamadas, com o estímulo, né, o toque do mamilo, a utilização de seringa de 10 ml ou 20 ml adaptada. Então, essa seringa ela é cortada para eliminar aquela saída estreita, a ponta, né, da seringa, e o êmbolo é inserido na extremidade cortada, tá? De acordo com a figura que vocês estão visualizando. E aí recomenda-se essa técnica antes das mamadas e nos intervalos, se a mãe assim desejar, né? O mamilo deve ser mantido em sucção por cerca de 30, 60 segundos ou menos, né? Se houver um desconforto. Bom, é importante orientar as puérperas em relação ao autocuidado com a mama, tá? E aí as indicações, recomendações aí são passar o próprio leite nos mamilos, né? O próprio leite ajuda na cicatrização de possíveis traumas, né? Usar o sutiã de alças largas e com uma boa sustentação, tá?
O banho de sol nas mamas, geralmente é indicado até as 10 horas e após as 16, 2 vezes por dia, por 15 minutos, para fortalecer a pele da areola e mamilo. Existem algumas contraindicações, como a amamentação cruzada, que seria uma mãe amamentar o filho da outra mãe, né? É contraindicado devido à transmissão de doenças aí, né? Buchas também são contraindicadas, tá? Ficar esfregando, né, as buchas no mamilo. O cremes, óleos, pomadas, também essa utilização é contraindicada. A exceção é a lanolina, né, que é uma substância importante aí e utilizada até para promover cicatrizações, tá? Bom, também é contraindicado a utilização de compressas quentes, que promovem aí uma vasodilatação, ocasionando um aumento da produção até de leite, né? E, além disso, pode produzir também queimaduras que acontecem devido à sensibilidade ao calor diminuída, né, em virtude do edema da mama, tá? E protetor dos mamilos também é contraindicado por promover o crescimento de possíveis micro-organismos ali, né? Bicos, mamadeiras, chupeta, chuquinha, chuca, todos os bicos artificiais são contraindicados também por causarem confusão de bicos, né, na criança. E massagem no chuveiro com água quente também, pelo mesmo motivo das compressas quentes, né, que ocasiona vasodilatação e aí aumenta a produção de leite, mas pode ocasionar também um efeito rebote, né? Então é contraindicado. Bom, toda intercorrência ou dificuldade no aleitamento materno deve ser acompanhada pelos profissionais de saúde, tá? As principais intercorrências que serão abordadas aqui são a demora na descida do leite, o engurgitamento mamário, o trauma mamilar, a hipogalactia e a mastite, né, e o abscesso mamário. Bom, em relação à demora na descida do leite, em algumas mulheres a pojadura só ocorre alguns dias após o parto, né? O profissional de saúde precisa desenvolver confiança, além de orientar medidas de estimulação da mama, como uma sucção frequente do bebê, ordenha, tá? O uso da translactação, como vocês podem ver pela figura, né? É muito útil, tá? O uso de um sistema de nutrição suplementar, tá? Consiste em um recipiente, pode ser um copo, uma xícara, que contém leite, de preferência humano, pasteurizado, que é colocado entre as mamas da mãe e é conectado ao mamilo por meio de uma sonda, tá? Aí a criança, ao sugar o mamilo, recebe o suplemento. Dessa maneira, o bebê continua a estimular a mama e vai sendo saciado. Bom, e o engurgitamento mamário é uma intercorrência mamária em que há retenção anormal de leite acompanhado de dor, a palpação na mama, podendo apresentar hipertermia, um rubor discreto, né? Quando ocorre um desequilíbrio entre a oferta, né, o que a mãe está ofertando para o bebê, e a procura, tá? O quadro clínico ocorre no início da lactação ou no processo de desmame, um aumento das mamas, tem dor, tensão na região areolar e presença de edema, tá? Os procedimentos aí recomendados são inspecionar a mama, examinar as mamas, se o recém-nascido estiver presente, colocá-lo para mamar, orientar a testar a flexibilidade da areola antes da mamada e caso estiver tensa, proceder massagem e ordenha do mamilo e da areola. Realizar e ensinar a mãe e acompanhante, né, a ordenha manual para alívio da dor. Orientar o uso de sutiã com alças largas e firmes. As mamadas frequentes também devem ser orientadas em livre demanda. E aí, em situações de maior gravidade,
realiza-se compressas frias de 2 em 2 horas, tá? É importante que o tempo de aplicação dessas compressas frias não deve ultrapassar 20 minutos, devido a um efeito rebote, né? Um aumento de fluxo sanguíneo para compensar a redução da temperatura local, né? Em caso de desmame, realiza a ordenha até esvaziar as mamas e aí faz-se o enfaixamento, tá? E agendar o retorno, tá? Os procedimentos não recomendados são o uso de compressas quentes, uso de gelo, uso de bomba tira-leite e outra criança ou companheiro sugar o leite. Tá? Outra dificuldade do aleitamento materno é o trauma mamilar, né, que corresponde a uma solução de continuidade e ou uma alteração do tecido mamilar, causada geralmente por um erro na aplicação da força da gengiva do recém-nascido no mamilo da mãe. Tá? E no quadro clínico, a presença de dor e traumas, então fissura, escoriação, vesícula, erosão, dilaceração nos mamilos e nas mamas, e às vezes ocorre crosta e sangramento nos traumas mamilares. Tá? Uma fissura aí, né, parecido com uma fenda, são lesões que atingem a derme e formam uma solução de continuidade linear, né? A fissura é um problema comum nos primeiros dias de lactação. Com escoriação, o mamilo se apresenta esfolado, né? Entre aspas. Ocorre geralmente no mamilo semiprotruso, deixando parte da derme descoberta, então forma uma meia-lua, né? Um aspecto de meia-lua. Já a dilaceração é aquele mamilo que, independente do tipo, se apresenta dilacerado, né? Aí rasgado mesmo na região areolar. E ele é causado pela bomba de tirar leite. A vesícula é outro trauma mamilar, onde ocorre falta de oxigenação dos tecidos, né? E dependendo da sucção do bebê, dependendo da pressão que ele faz no mamilo. A erosão também é um desgaste, né, de relevo aí. Geralmente ocorre em mamilos do tipo invertido ou pseudo-invertido, onde ocorre um desgaste, uma remoção de toda a epiderme ou da derme. Bom, e os procedimentos recomendados em caso de traumas mamilares, né, são a inspeção, o exame das mamas, remover o fator que está causando, ensinar a pega e a posição correta do recém-nascido na mama, passar leite materno na região areolar antes e após as mamadas, oferecer primeiro a mama com um mamilo íntegro, e se tiver dor ou sangramento, suspender temporariamente a mamada e realizar a ordenha manual. Nos casos de fissuras grandes ou outros traumas que causem muita dor e ou sangramento, suspende a amamentação por 48 horas até 72 no mamilo que está traumatizado. Tá? Após a suspensão, oferece a mama comprometida por 5 minutos, com um aumento gradativo a cada dia. Né? Após a recuperação do trauma, a amamentação é em livre demanda. E é importante avaliar a necessidade de analgésico, agendar um retorno para a mulher, né? E os procedimentos não recomendados, no caso de traumas mamilares, uso de pomadas, óleos e cremes, uso de casca de banana ou outros produtos, produtos secativos como violeta genciana, o mertiolate, né? Uso de bombas tira-leite, devido à sucção negativa que faz no mamilo, piora a situação. O tratamento seco das lesões mamilares também está contraindicado, como o banho de luz, banho de sol e até o secador de cabelo. Uma outra dificuldade do aleitamento materno é a hipogalactia, que corresponde à baixa produção de leite. Ela ocorre pela ação dos peptídeos inibidores da lactação, quando a mama não é esvaziada corretamente, devido a uma série de fatores. Né? Um quadro clínico
pode estar relacionado a uma pega incorreta, mamadas pouco frequentes ou curtas, mamadas seguindo um horário rígido, sucção deficiente, ausência de mamadas noturnas, um engurgitamento mamário, uso de alimentação complementar, então as fórmulas infantis, ou de chupetas também, protetores de mamilo, que pode levar ao esvaziamento inadequado das mamas, né? E fatores psicológicos, que pode levar a uma prática pouco eficaz de aleitamento materno. Os procedimentos recomendados são orientar a mãe sobre a apojadura e que antes disso a mulher produz em média 40 a 160 ml de colostro nas primeiras 48 horas, que é a quantidade suficiente para saciar a fome do recém-nascido. Tá? Orientar que o volume de leite produzido na lactação varia de acordo com a demanda da criança e observar os sinais do bebê quando há insuficiência de leite, ele fica inquieto na cama, chora muito, quer mamar com muita frequência e fica muito tempo no peito nas mamadas. É importante aumentar a frequência das mamadas, oferecer as 2 mamas em cada mamada, ingerir líquidos em quantidade suficiente, observação de que líquidos em excesso não aumenta a produção de leite, podendo até diminuir. Contraindicar o consumo de álcool, tá? Repousar sempre que possível, pois a prolactina tem o seu pico de produção durante o sono profundo. Então, se possível, acionar a rede de apoio. Massagear a mama durante as mamadas ou ordenha. Trocar de mama várias vezes em uma mamada, se a criança estiver sonolenta ou se ela não sugar vigorosamente, né? Evitar o uso aí de mamadeiras, chupetas e protetores de mamilos, né, que são aqueles intermediários. Consumir uma dieta balanceada é recomendado e observar aí o ganho de peso, que deve ser maior ou igual a 20 gramas por dia, tá? O número de micções, no mínimo 6 a 8 vezes por dia. Os sinais clínicos de desidratação, turgor da pele diminuído, fontanela deprimida. Melhorar o posicionamento e a pega do bebê quando não estiver adequados, dar tempo para o bebê esvaziar bem as mamas, após a mamada ordenhar o leite residual e se essas medidas não tiverem sucesso, orienta-se realizar a relactação. E os procedimentos não recomendados são oferecer mamadeira, chuquinha, ou qualquer tipo de bico artificial, e também não recomenda se oferecer complemento lácteo sem indicação. Bom, outra dificuldade do aleitamento materno é a mastite, o abscesso mamário. É um processo infeccioso e inflamatório na mama, produzindo sensibilidade localizada, vermelhidão, calor, febre e desconforto, até náuseas e vômitos, né? O quadro clínico, as mamas se apresentam com vermelhidão, calor, dor, edema, hipersensibilidade, aumento do volume, um tumor, infartamento ganglionar, febre alta, taquicardia, mal-estar, calafrios, fadiga, ela fica prostrada, né, com desconforto, náuseas e vômitos. Geralmente ocorre entre a segunda e a terceira semanas após o parto. Existe a mastite não infecciosa, que é caracterizada por dor, edema, hiperemia, calor local, drenagem de leite sem pus. Já na mastite infecciosa, além dos sinais e sintomas da mastite não infecciosa, ocorre drenagem de leite com pus e febre alta, tá? Acima de 38 graus Celsius. Ocorre calafrios e mal-estar. Né? O sabor do leite materno pode ter até alteração, ficando mais salgado. Tá? E os procedimentos recomendados no caso de uma mastite inicial, sem presença de pus, amamentar normalmente, realizar e orientar a ordenha manual, garantir a flexibilidade areolo-mamilar e o atendimento médico no dia, prescrever anti-inflamatório e analgésico. Se não houver desaparecimento do quadro clínico em 24 horas, iniciar antibiótico terapia
com cefalexina de 500 miligramas via oral a cada 6 horas. E o retorno para segmento na unidade de saúde, né? No caso de uma mastite com eliminação de pus pelos poros, né, e no caso de abscesso mamário, as recomendações são suspender temporariamente a lactação da mama comprometida, amamentar o recém-nascido na mama sadia, ordenhar com cuidado, atendimento médico no dia, se necessário, complementar as mamadas, uso de antibióticos como cefalexina, anti-inflamatório e analgésico, avaliar o estado geral da paciente e regular para um hospital para antibiótico terapia EV, se for o caso. Se ocorreu drenagem espontânea, realizar curativos diários e manter o dreno e agendar retorno, tá? O que procedimentos não recomendados: compressas quentes, uso de gelo, enfaixamento das mamas e uso de medicação para inibir a lactação. E aqui para ilustrar o abscesso mamário, né? Bom, essas referências utilizadas para a aula. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.